Uhum. Especialização em psicologia na Rússia, especialização em gestão do conhecimento e o paradigma ontopsicológico, mestrado profissional em ensino de física, especialização em ensino de matemática, graduação em matemática. Puxa vida. Atualmente trabalha como professora adjunto 3 da Universidade Franciscana. É membro permanente do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, onde ministra as disciplinas Educação Mediada por Tecnologias Digitais, Tecnologias Digitais para Educação, tópicos especiais em ensino de ciências e matemática, além de orientações de mestrandos e doutorandos na área do ensino de ciência e matemática com o uso de TIC, nas modalidades presencial e EAD. Professora colaboradora do PGI da URGS, é o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, né? Isso. Professora orientadora de pesquisa na modalidade EAD, nos cursos de especialização em mídias na educação e TIC na educação. Tem experiência em processos de avaliação de credenciamento e recredenciamento institucional, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos presenciais e EAD, CPA, Comissão Própria de Avaliação. Atuou como docente na educação básica pública do Estado do Rio Grande do Sul por 25 anos. Integra como pesquisadora o grupo de pesquisa em ensino de ciências e matemática em diversas linhas de pesquisa, como formação de professores em ensino de ciências e matemática, ensino e aprendizagem de ciências e matemática, formação docente no contexto de tecnologias digitais e cultura digital, tecnologia e cognição, educação mediada por tecnologias digitais, educação à distância, tutoria EAD, TIC na educação, tecnologias digitais na educação, informática na educação, informação, tecnologia, inovação e memética, parecerista de diversos periódicos da área de educação e membro de comissões avaliadoras de eventos na área da educação e tecnologia. Ana, assim, é uma grande honra estar na tua presença com toda essa tua formação. Eu sou uma pessoa que eu te admiro muito pela tua formação, especialmente pela experiência com a escola básica, porque é o trânsito, né? Estás transitando da escola básica para a escola superior. Tem alguns termos ali de estudos que eu não conheço, como memética, tá? E um lá em cima que eu li no início, que tu vais nos explicar outra hora, ou se der tempo, tá? Muito bem-vinda, minha querida, tá? Fique à vontade. Muito obrigada. Eu agradeço muito ao Felipe pelo convite, e a professora Maria Cecília, e a professora Isabel, que são as coordenadoras do grupo também, minhas conhecidas de longa data. Para resumir tudo sobre mim, eu sou apenas a Ana, né? Sou a Ana que trabalha com o ensino, focado no ensino. Busco fazer a educação, mas o meu foco são formas de ensino, tá? Ensino para gerar aprendizagem, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, de fato, assim, ó, a minha trajetória começa dando aula, né? Eu sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eu não sei fazer só uma coisa. E eu acho que também não intenciono fazer só uma, né? E deu para ver em tudo aquilo que eu coloquei ali no currículo, porque eu não consegui deixar nenhuma fora, né? Não quis escolher uma delas para colocar apenas uma, né? Então, eu trabalhava no banco durante o dia, eu era bancária, trabalhei, assim, desde 20 anos de idade para poder pagar a faculdade, né?
Eu fiz a faculdade na antiga FIC, hoje Universidade Franciscana, e daí, então, eu trabalhava no banco durante o dia e de noite fazia a faculdade, então, pagava com aquele meu salário, né? Depois, eu comecei a dar aula no estado de noite, e de dia trabalhava no banco, continuava. Então, sempre fui trabalhadora de manhã, tarde e noite, né? E tem esse ritmo. E aí, depois fiquei só trabalhando no colégio, né? E participei de um grupo de estudos ali na UFSM, estudos e pesquisa, em ensino de física, onde nós preparávamos as aulas e depois íamos aplicar na sala de aula, coletar dados, né? Voltávamos para o grupo e debatíamos aqueles resultados. Então, quero parabenizar vocês por esse grupo, por essa construção do grupo, professora Maria Cecília. Um grupo belíssimo, com tantas pessoas também nele, né? Que seja feito de forma presencial ou virtual os encontros, mas esses encontros de troca é que me deram essa riqueza também de saberes, né? Porque daí a gente planejava as aulas ali nesse grupo, era um grupo também de 12, 13 pessoas, cada 3, 4 professores de diferentes escolas, era de um ano escolar, então do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de física, e aí com esse planejamento de aulas a gente voltava para a sala de aula, desenvolvia lá, verificava os resultados e voltava para o grupo para debater. Isso deu certo, aquilo não deu certo. Bom, aí eu vi que me faltava muitos saberes. Eu tinha um saber prático, mas eu não tinha o saber teórico. Então, meu desejo era buscar esse conhecimento teórico, né? E nesse grupo de estudos é que eu aprendi sobre a metodologia dos 3 momentos pedagógicos, que eu gostaria de apresentar os trabalhos desenvolvidos aqui, e também o contato com a teoria da aprendizagem significativa, nesse grupo. Bom, eu acho que a gente, quando começa e se identifica com uma teoria, depois adota aquilo para nós, e tudo a gente vê possibilidades de fazer com aquela teoria. Né? Então, eu fui em busca de outros conhecimentos para enriquecer esses conhecimentos das teorias da aprendizagem significativa e também dos 3 momentos, tá? Então, toda a minha trajetória de mestrado, doutorado, eu usei essas 2 teorias. Quando cheguei no doutorado, o mestrado eu fiz na Universidade Franciscana. Sou da primeira turma do nosso programa hoje, né? Então, tínhamos o mestrado profissional, que era uma briga entre ser profissional e ser acadêmico, como se aquilo fosse um demérito, fazer um mestrado profissional, né? Mas o nosso programa na Universidade Franciscana, ele é mestrado profissional, só que a gente também atua com a parte da pesquisa, não é só a qualificação da prática docente, como teria o entendimento de alguns para o mestrado profissional, né? Então, além da qualificação da prática docente, nós também fazemos pesquisa, nosso mestrado profissional. Daí, né, depois, né, quando eu terminei o mestrado profissional, em seguidinha, eu fui pedir uma vaga lá na URGS, no doutorado em informática na educação. Tá, daí eu ia e voltava, Santa Maria, Porto Alegre, uma vez por semana, sem dinheiro, porque eu também continuava professora estadual, né, ajeitava os horários, com aquele salário de 40 horas, o salário de 20 horas era para pagar os estudos, porque embora fosse universidade pública, a URGS, tinha que pegar o ônibus, né? Para eu entrar no ônibus, eu tinha que ter o dinheiro da passagem. Então, vamos dizer que o emprego do Estado me sustentou em todos esses meus cursos. Eu sempre escolhi investir uma parte em mim, né? Vamos dizer que hoje, depois de 20 anos, né, porque esse estudo começou em 1999, abril de 1999, e até hoje, a gente nunca para, né, mas eu agradeço imensamente a oportunidade de ter participado naquela ocasião de um grupo de estudos, gente, que era aos sábados, na escola, para qualificar a minha prática de sala de aula. E eu, como queria qualificar a minha prática, eu entrei no grupo, né?
E aí foi a oportunidade de depois desenvolver todos os estudos. É lógico que daí teve a minha parte, né? A Sim. parte de eu me dedicar também ao conhecimento e pagar todos os cursos, porque não tive nenhuma bolsa, nunca, né? Porque naquela ocasião eu trabalhava, não podia ter a bolsa, né? Então, hoje não, hoje a pessoa pode ter a taxa, né? E continuar trabalhando. Enfim, então, depois do doutorado, eu continuei trabalhando com a minha orientadora, que é a professora Liane Tarouco, eu tenho um respeito imenso por ela, porque, apesar de avançada idade, ela continua inovadora, ela busca inovação. Então, aquilo é uma inspiração para todos nós, alunos dela, né? E ela foi a primeira professora que publicou um livro sobre redes de computadores, né, no Brasil. Então, ela é uma referência naquele assunto, porque era o doutorado dela, ela que desenvolveu toda a parte da informática lá na URGS e etc. E aí, sempre trabalhando com ela nos cursos EAD, que daí, como eu não tinha bolsa, ela me deu essa oportunidade. Então, eu era tutora, ganhava uma bolsa desse curso, e depois professora orientadora dos cursos, né? Orientadora de trabalhos finais, né? Sim. E eu andei por todo o estado aí desde 2008, e também na EAD da UFSM eu trabalhava, né? Por quê? Porque era onde eu tinha uma possibilidade de ganhar mais dinheiro, porque só com o dinheiro do estado também não dava, né? Então a gente vai se virando nos 30, né? Achando sempre uma opção, mas, por outro lado, era a construção desses saberes todos que eu tenho, que hoje eu falo, né, para vocês. Parece que veio do nada, mas, na verdade, foi todo esse tempo que, no sábado e domingo, o que eu fazia? Ou eu estudava, ou eu trabalhava nesses cursos EAD para professores, né? Mídias na educação e TIC na educação. E aí a gente vai aprendendo. Vai vendo possibilidades, olha, se a gente fizer desse modo, deu esse resultado. Então, sempre na ação e na reflexão, né? Sobre aquela ação, né? Ah, que legal. Depois do doutorado, eu fiz esses outros cursos de especialização, mais na área da psicologia, porque o doutorado, eu busquei verificar como a informática poderia contribuir com o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, eu tive que estudar sobre o pensamento crítico. Como lá o doutorado era focado na informática, na educação, eu tinha uma lacuna, que era a parte da psicologia da educação, né? Sim. Conhecimento de comportamento, o pensamento, então, a história da memética, né? E outros itens associados também ao desenvolvimento cognitivo da aprendizagem. Com o uso da informática era o meu foco, mas nesses outros cursos eu não fui lá testar a informática, né? Então eu fiz experimentos assim com teatro de improviso, fiz experimentos com atividades experimentais de física e com informática, tá? Então eu fui fazendo experimentações até que me aposentei, né? Quando me aposentei, que foi em 2018, agora, dia 5 de maio, completou 3 anos de aposentada, né, do Estado. E eu, sei lá, tive daí, assim, um foco em outras coisas. E a minha orientadora, então, me convidou para ser a co-orientadora de um aluno dela. Por isso, então, passei a fazer parte daquele doutorado como professora colaboradora dele, né? Que legal. E, então, a gente vai fazendo, né? E vai vendo resultados, tá? Uma trajetória cheia de conhecimento e de simplicidade, né? Que é o mais admirável em você, professora Ana. Mesmo com todo esse conhecimento, é uma pessoa que sabe tratar o outro, assim, com simplicidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas, assim, acima de tudo, a gente é uma pessoa, né? É um ser humano. Somos. Eu tenho certeza que vocês têm conhecimentos que eu não tenho, né? E que, então, a beleza da vida está na troca de conhecimentos entre a gente, né? Ninguém é mais do que ninguém. Eu apenas
disse sim para as oportunidades. Gente, eu nem sempre tive dinheiro para fazer os cursos que eu fiz, mas eu sempre disse que sim. Depois eu via como é que fazia. Tinha dias que eu não tinha. Para Porto Alegre, eu nunca esqueço, porque foi o primeiro impacto. Eu precisava ir para Porto Alegre, porque eu não sou o tipo de começar um trabalho e desistir, né? Então, eu não precisava ter ido naquela semana, mas eu fui. Daí eu tinha o dinheiro só para passagem. Eu não tinha para almoçar lá, fazer lanche. Passagem, eu tinha R$5. R$5 dava para passagem de ônibus, ida e volta. E não tinha para comer. Daí não me lembrei do RU também, né? Pensei, como é que eu faço? Já era 11 da noite e o ônibus no outro dia era às 5 da manhã. Eu podia desistir, né? Eu já tinha a passagem comprada. Mas eu não imaginei desistir. Eu não pensei em desistir. Eu fui para a cozinha, abri o meu armário lá, tinha um pacote de bolacha. Eu disse, ótimo, é isso mesmo que vai ser meu lanche de amanhã. E daí fui com aquele pacote de bolacha, uma garrafa de água que eu levei de casa, da torneira. E assim foi. Chegando lá, minha colega disse, eu fui a pé, da rodoviária até a URGS, para não gastar os R$5 que eu tinha. Gente. E aí, chegando lá, minha colega, que sempre almoçava comigo, disse, Ana, vamos almoçar? E eu disse, pá, fulana, me esqueci a carteira em casa. Juro por Deus, eu menti para ela. Engoli, assim, eu não tive coragem de dizer que eu não tinha dinheiro para almoçar. E aí ela disse, Ana, eu pago hoje para ti, daí semana que vem tu me paga o almoço. Eu juro por Deus, eu engoli, assim, aquele orgulho, sabe? Água de não ter o dinheiro. Daí eu digo, eu aceito. Daí fui lá, almocei, ela pagou para mim o almoço. Na semana seguinte, paguei para ela. Tudo certo, não era de mérito nenhum dizer que eu não tinha o dinheiro, né? Mas na minha condição, assim, eu me senti ruim de falar, né? Enfim, hoje somos grandes amigas, como éramos naquele tempo, continuamos amigas. Agora já contei para ela da mentirinha, por isso que eu estou contando aqui para vocês, né? Mas, assim, foi o dia mais significativo das tantas escolhas que a gente, às vezes, tem que fazer quando tem um objetivo, né? Sim. Então, enfim, estamos aqui agora conversando numa boa, feliz da vida. Lindos e maravilhosos. Ok. Né? Muito obrigada pelo relato. Parar um pouco de falar de mim, né? Não é narcisismo, é apenas dizer assim que é tudo possível. Tudo possível quando a gente deseja, né? E eu, então, agradeço muito estar conversando aqui com vocês e com essa plateia seleta, Maria Cecília, que responsabilidade de vocês, hein? Os professores aí. É sempre bem-vinda, professora. Toda quinta-feira, é só aparecer. De quinta-feira eu dou aula de tarde sempre, né, no nosso programa. Nós temos aqui professora Alex, da Unipampa. Oi, Alex. Oi. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. O professor Guilherme Salgueiro, da Física. Professora Cristiane. Boa tarde. Boa tarde. E a nossa querida Naíma Ferrão, que foi minha companheira no pós-doc aqui. Acho que foram esses que chegaram depois, e são seletos mesmo, tá? A Cecília também chegou depois, prof. A Cecília, cadê a Cecília? Bem quietinha. A Cecília é minha xará, né? Orientando e xará, ok. Parabéns para todos vocês que escolheram, né, fazer parte de um grupo e tirar o tempo também para isso, né? É muito importante. Como eu contei agora há pouco, né? Meu conhecimento vem do estudo no grupo. Depois, também segui minha carreira solo, mas no começo foi a necessidade também da validação, né? Validação daquilo que a gente estuda, reflete, tem de ideias, né? Isso se dá também no grupo, né? Com os nossos pares. Legal. Muito legal.
Bom, eu não sei se eu posso já apresentar a professora Maria Cecília. Com certeza. Felipe. Então, o Felipe me convidou para conversar com vocês, é uma conversa mesmo, bem informal. Eu fiz aqui uns slides e eu disse para o Felipe, Felipe, eu vou falar da metodologia dos 3 momentos pedagógicos. Eu sou uma apaixonada por essas 2 teorias que a gente vai dialogar agora. E eu fui no ENAS e no EIAS, né? E quando eu apresentei um trabalho junto com a minha orientanda de doutorado, hoje doutora, né? Que nós estávamos focando o nosso estudo nos subsunsores. E a gente foi, assim, sofreu muitas perguntas de quem assistia. E nos deu muito prazer também de ver que as salas estavam cheias quando a gente apresentava o trabalho. E a minha orientanda ficou apavorada com tanta pergunta, e eu feliz da vida, porque eu acho que quando as perguntas são feitas, em muitos casos, né, se deve ao desconhecimento daquele assunto que a gente está falando, né, então da inovação, daquele novo. E não é que ela tivesse apresentado com falhas, lacunas de conhecimento, nem, dúvidas na hora da apresentação, né? Então, as perguntas vinham mesmo pelo interesse em saber mais e mais daquele assunto que era o quê? Como eu gero os subsunsores? Porque na teoria da aprendizagem significativa, né, a gente sempre investiga o que o aluno já sabe, e daí começa a planejar ações baseadas numa hipótese de conhecimento que o aluno já sabe, ou então de uma investigação que a gente fez. Mas e como que eu gero, então, os subsunsores? E eu estou indo por esse caminho, tá? Então, se mais alguém do grupo também está nesse viés, vamos dialogando aí, porque a gente está pensando nisso, tá? E, de novo, por que eu digo que isso é uma inovação? Por conta daquele retorno naqueles grupos. Pensa, o ENAS e o EIAS são pesquisadores da teoria da aprendizagem significativa, né? Então, eu diria que foi uma validação positiva, né? Deixa eu ir apresentando. Alguém de vocês já ouviu, conhece a metodologia dos 3 momentos pedagógicos? Não, eu não conheço. Eu participei de algumas bancas que tinha, Ana, mas muito superficialmente, assim, o meu conhecimento. Tá. Espera aí, tá vindo. E os outros também não? Não conheço também. Até me chamou a atenção o título e é por isso que eu estou aqui hoje, para aprender um pouco mais dessa parte. Coisa boa. Eu também tenho conhecimento bem superficial. Tá. Então, os 3 momentos pedagógicos, eu tive contato lá em 1999 com esse grupo. Eu já vou falar deles daqui um pouquinho. E de lá para cá, quando eu aprendi, eu tive contato com o professor Demetrio Delizoikov, que é um dos 3 autores dessa metodologia para o ensino eles planejaram, tá? E ele veio muitas vezes na UFSM, então, assim, quando a gente tem um contato físico com a pessoa que criou a teoria, parece que a gente aprende mais, né? Enfim, eu estudei bastante sobre essa teoria e também fiz parte do grupo de pesquisados da professora Cristiane Minchen, da tese de doutorado dela sobre essa metodologia. Por quê? De tanto que a gente usava, né? Então, ela queria saber como que eu usava a metodologia e que resultados eu estava obtendo, né? Era a tese dela também. Bem, eu quero... daí, né, entre essa situação que eu estava estudando as teorias, veio, assim, tinha que ter uma teoria de aprendizagem e também tinha que ter uma teoria de ensino, né, para o ensino.
que daí seria a nossa metodologia dos 3 momentos pedagógicos. E a teoria de aprendizagem significativa, eu, quando estava nesse grupo, estudei também bastante, e depois eu tive, de novo, a oportunidade de fazer aulas com o professor Marco Moreira, lá na URGS. Ele dava aula, assim, uma semana em janeiro e uma semana em julho. E daí, a gente tinha que ficar lá de segunda a sexta, aula de manhã e de tarde, sobre os assuntos que ele dava aula. Era uma disciplina lá do programa deles. E daí eu consegui a vaga também e fui fazer, tá? Então, isso tudo foi lá no 1999, depois até 2005, mais ou menos. Isso, né? Esses estudos dessas teorias. E... Opa. Eu trouxe aqui um destaque da teoria da aprendizagem significativa que vocês devem saber mais do que eu. Mas eu quero destacar essas 2 frases que elas embasam para mim as minhas decisões, tá? Então, a primeira frase: aprendizagem significativa não é aquilo que nunca esquecemos, nem o que mais gostamos, mas aquilo que tem significado, aquilo que tem sentido e aquilo que é incorporado. Por que digo que embasa a minha escolha, minhas opções de ensino? Porque é aquele viés construtivista também, né? No sentido de trabalhar com o cotidiano dos nossos alunos, né? Porque também os documentos oficiais da educação brasileira mostram isso. Essa aplicabilidade do conhecimento desenvolvido, né? E para gerar, então, autonomia, um sujeito com pensamento crítico, né, autônomo, capaz de tomar decisões eficazes para as vidas deles, tá? Então, no sentido de sempre um conhecimento aplicado, no sentido de também gerar significado, não para o conhecimento apenas, aquele que está nos livros, agora o conhecimento que está na internet, mas um significado prático para o seu cotidiano, né? E aí a outra frase seria, se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Determine isso e ensine-o de acordo. Por isso, o meu foco nos subsunsores, tá? Bem, depois, no doutorado, eu estudei sobre David Jonassen. Alguém de vocês já leu algum artigo desse autor? Em 1996. Eu posso passar para vocês. Desculpa, Ana. Ele publicou junto com o Novak, né? O Jonassen, não. O Novak foi com o Ausubel. Tá, mas o Ausubel, não, tem mais um com ele aí, da aprendizagem significativa, não estou recordada agora dos nomes, mas eu acho que eu já olhei, mas seria muito bom tu disponibilizar para a gente. Sim, esse artigo aqui que eu até coloquei no slide, ó, o último, o uso das novas tecnologias na educação à distância. Sim. E aprendizagem construtivista, tá? É uma revista. Ele é americano, o David Jonassen. Sim. Mas ele publicou nessa revista brasileira, tá? Então, o foco dele era a pesquisa da aprendizagem significativa com o uso das tecnologias, né? Então, ele diz o seguinte, nesse artigo: o conhecimento é estimulado por uma questão ou necessidade, ou pelo desejo de entender alguns fenômenos. O que dá início ao processo de construção do conhecimento é uma dissonância entre o que é entendido pelo aluno e o que ele ou ela observam no meio ambiente, né? E depois, quando os estudantes se envolvem nestes significados, construindo processos, a aprendizagem significativa surgirá naturalmente. As palavras do Jonassen, certo? Agora, como que eu penso... Daí, mais um slidezinho. Aquilo que vocês já sabem também.
A teoria da aprendizagem significativa, eu destaquei algumas palavras-chave, tá? Bem, que palavras são essas? Claro que eu coloquei os subsunsores, que está na minha parte de cima dessa listinha, pensando nesse conhecimento anterior, né? Aquele conhecimento que, como eu perguntei antes, o que vocês sabem sobre metodologia dos 3 momentos pedagógicos? Bom, se não tem um subsunsor, né, para ancorar o conhecimento novo, o que eu tenho que fazer, então, para construir esses subsunsores? Organizadores prévios, entra a história das palavras-chave que eu destacaria dessa teoria, o material potencialmente significativo, predisposição para aprender. Sem ela, a gente também nada feito. Não adianta ter o melhor professor, a melhor estratégia, melhor recurso digital. Não adianta, né? Por isso que eu falo sobre ter ou não ter internet. Se o sujeito não tem predisposição para aprender, ele vai sempre achar uma forma, né, de dizer que não é possível. E outras palavras-chave que também acho significativa aqui são a diferenciação integrativa e a reconciliação integradora, que, para mim, é o critério de verificação da aprendizagem. Então, quando a gente consegue identificar que os sujeitos fizeram, né, apresentaram a diferenciação entre o conhecimento que eles tinham para o novo conhecimento e também a ampliação desses saberes, para mim, isso é o critério para dizer que houve aprendizagem e que ela, então, é significativa. Então, nesse sentido, eu destaquei essas palavras-chave sobre essa teoria, tá? Ana, ali é diferenciação progressiva, né? É dessa que tu fala. Sim, é. Tá. Não, é porque eu não conhecia o termo diferenciação integrativa. Poderia haver, né? Eu não sei de onde. Mas é essa mesmo, professora Maria Cecília. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Dependendo do autor, traz esse nome de uma forma grafada diferente. Tá, obrigada, ótimo. Foi o que eu pensei. Eu acho que foi nesse autor, Jonas, sim. Bom. Uhum. Sim, mas é dessa diferenciação que eu quis falar, tá, professora Maria Cecília? Dessa diferenciação progressiva. Bom, para a gente, então, vejam bem, pensando nessas palavras, né, nós temos lá a unidade potencialmente significativa, que o professor Marco Moreira, então, ele elaborou há uns 10 anos atrás, né, em 2009, quando ele elabora. Quando eu fiz aula com ele em 2004, 2005, ainda não tinha essa teoria, né, essa metodologia das UEPs. Depois, então, vem a necessidade de organizar as atividades para desenvolver a aprendizagem significativa, e aí ele elabora, então, as UEPs. Mas até lá, gente, então, eu não tinha essa metodologia. Daí eu conheci a metodologia dos 3 momentos pedagógicos, tá? O que é essa metodologia? Ela é 3 partes, tá? Por isso, 3 momentos. O primeiro momento, chamado de problematização inicial. O segundo, de organização do conhecimento. E o terceiro momento, a aplicação do conhecimento, né? Então, aqui na problematização inicial, a teoria diz o seguinte, ó, verificar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema. Como eu verifico isso? Eu posso fazer de diversas estratégias. Não é uma metodologia fechada, tem que fazer desse modo, certo? Ele só diz que o primeiro passo é investigar o que a pessoa já sabe e verificar esse conhecimento dos sujeitos. Eu posso fazer com atividades experimentais essa investigação,
eu posso fazer por meio de um questionário, eu fiz por meio de um teatro. Então, todos esses experimentos eu já fiz, tá? Os alunos assistirem um vídeo, depois relatarem, construir um infográfico. Então, todas as ações planejadas aqui para o primeiro momento pedagógico, elas visam investigar o conhecimento prévio dos estudantes. Não precisa ser apenas uma atividade, pode ser mais de uma também, né? Não precisa ser uma aula. E essa metodologia pode ser usada em um conjunto de aulas ou apenas numa aula, tipo uma aula de 1 hora. Eu pego 10 minutos daquela hora e investigo o que ele sabe. Então, eu estou no momento da problematização, tá? E depois a organização do conhecimento é quando eu vou, então, apresentar o conhecimento novo para esses meus alunos, né? E também eu posso desenvolver esse conhecimento novo com as mais variadas técnicas e recursos, certo? E depois eu vou aplicar o conhecimento, ou seja, verificar o que os estudantes construíram de conhecimentos. Nessa aplicação do conhecimento, o indicado pelos autores no livro Física de 1991, que nem tem mais para vender, mas tem na biblioteca da UFSM, esse livro primeiro aqui, ó, tá? O outro é mais jovenzinho, ó, então tem para vender aí. Mas esse de 91, a edição está esgotada e não foi mais editado, né? Então, nessa edição, ele diz assim, ó, que esse momento da aplicação do conhecimento é a hora de refazer até as mesmas perguntas que se fez no primeiro momento, para identificar o gap de conhecimento que o sujeito teve, tá? E com isso, obviamente, validaria as ações que eu desenvolvi aqui na organização do conhecimento, tá? Então, investigar o que a pessoa já sabe, desenvolver o conhecimento novo e verificar a aprendizagem. Esses são 3 momentos pedagógicos. Vocês vejam a riqueza de possibilidades com essa metodologia. Eu diria, assim, que é uma metodologia até guarda-chuva, porque ela é aberta. Ela nos permite fazer atividades sem um roteiro pré-estabelecido por uma metodologia, quero dizer, né? Que nem a metodologia da resolução de problemas tem lá um passo a passo. Acho que travou o som da professora. Travou. Eu ia perguntar isso. Será que a professora nos ouve? Talvez tenha sido algum problema de conexão, será? Acho. Voltou. Agora voltou. Travou de novo. Às vezes, se tem qualquer queda de luz ou queda de conexão, até o roteador conectar de novo demora um pouquinho. Mas ela não caiu aqui da chamada. Da chamada não, a gente só não está ouvindo. Vou avisar ela, eu acho. Ó, ela saiu, vai entrar de novo. Deve ter dado uma oscilação de conexão. Uhum. Um pouco ela entra. Eu saí? Caiu. Agora voltou. Capaz. Não, nós que parte que eu estava, professora Maria Cecília? Estava falando dos 3 momentos de quanto é ampla a metodologia, né? Do quanto ela é ampla. Tá bom. É que eu não vejo você. Me gritem aí, caso eu caí, tá? Tá, ok. Então, assim, dizer que nesses momentos, olha,
como os autores apontam para o comportamento do professor. Então, eles dizem o seguinte, que no primeiro momento, o professor deve organizar atividades de modo que os alunos sejam desafiados a expor o que estão pensando. Tem que pôr a tela de novo, Ana, que a gente não está vendo. Eu acho que caiu também quando você saiu. É verdade. Ainda bem que não é uma coisa assim, que a gente não possa ir... Mas então você é física por trás de tudo, né? Eu não sabia desse detalhe. Olha só, não sabia. Eu fiz matemática na UFIC com habilitação em física. Sim. E daí, quando eu fui trabalhar nesse ano de 99, eu saí do banco e vim trabalhar no estado com mais 40 horas, né? E daí a vaga era para ensinar física. Então, eu ensinava 20 horas matemática, 20 horas física. Daí eu tinha que aprender a ensinar física. E foi aí que eu fui participar desse grupo. Né? Só por curiosidade, quando saiu do banco, que banco, Ana? Era o Banco Meridional do Brasil. Então, a gente trabalhava pertinho, eu era no Bradesco. Os mais velhos devem lembrar do Banco Sul Brasileiro e a Sul, que enfim, vieram à falência e constituíram o Banco Meridional. Depois ele foi vendido para o Bozano Simons e depois foi para o Santander. No último Santander. Somos contemporâneas. Ok, muito isso bom. Aí. Vamos seguir na minha metodologia aqui. Vão me interrompendo quando quiser, tá? Eu destaco o seguinte, ó. Aqui no primeiro momento pedagógico, gente, é um momento de fazer perguntas, de explorar mais a autonomia, a criticidade dos alunos, a criatividade, inclusive. E o professor, ele deve agir como aquele sujeito que investiga, é um investigador dos saberes dos alunos, tá? Então, nesse momento pedagógico aqui, eu trabalhei com vídeo para investigar o que eles sabiam, eu trabalhei com atividades experimentais, com garrafa PET, massinha de modelar, essas coisas assim. Eu trabalhei com eles pesquisa, e também com teatro, tá? Depois, no final, eu mostro os resultados das minhas experimentações, tá? No segundo momento, é quando, então, o professor deve preparar o conteúdo a ser explorado, tá? A fim de que ocorra a compreensão científica, então, tá? Que pode ser o livro didático, que pode ser atividades experimentais, de novo, uso dos recursos de informática, aquela aula que a gente está habituado também a trabalhar, né? E, por último, né, ele precisa levar o aluno a refletir novamente as questões da problematização inicial, mas agora ele precisa ser capaz de demonstrar o conhecimento científico desenvolvido. E aí, cada vez que eu fazia uma atividade experimental, eu pedia que ele escrevesse um relatório. Porque nessa escrita do relatório, então, mobiliza desde a análise, né, a observação, a síntese, a reflexão, né? E também colocar no papel as suas ideias. Porque muitas vezes as pessoas são capazes de falar na oralidade e têm dificuldades de falar ou de expressar o conhecimento escrito, né? Então, todo esse trabalho eu desenvolvia aqui com esses 3 momentos, tá? Então, espera aí que eu acho que eu pulei uma... Não, tá certo. Não caí, né, gente? Não. Tá. Uma síntese, tá? Aqui dos 3 momentos. Então, na problematização, a sugestão
é que se apresente situações reais do cotidiano, para poder resgatar essa reflexão e esses conhecimentos anteriores que os sujeitos têm, tá? E daí investigar o conhecimento subsunsor, no caso da aprendizagem significativa, tá? E depois, na organização do conhecimento, então, aquilo que eu já disse, desenvolver, aqui eu coloquei certo, professora, diferenciação progressiva. Não, eu sei que sim, eu nem devia ter comentado, Ana, era só para... Tudo certo. Então, aqui na organização do conhecimento também é o momento do professor ajudar os sujeitos a organizarem os esquemas do conhecimento, tá? Não é simplesmente deixar que o aluno faça sozinho, mas aqui também é parte do trabalho do professor em sistematizar o conhecimento, né? E aqui na aplicação do conhecimento, então, é extrapolar nas atividades, né, que possam demonstrar os saberes. Aqui, nesses 3 momentos pedagógicos, observam que eu tenho sempre falado de uma metodologia, que é um modo de fazer, né? Eu tive uma experiência agora com a minha aluna de doutorado, que ela usou aqui na problematização inicial a metodologia de sala de aula invertida. Então, a gente combinou 2 metodologias numa só, tá? Por isso que eu disse que os 3 momentos pedagógicos, eles dão essa abertura, né? Eles estão abertos para a gente combinar atividades em cada momento. Daí, a gente vai dizer para vocês assim, aqui na problematização, vocês investiguem o que o aluno já sabe. Tá, mas e daí como é que eu investigo isso aí que ele já sabe? Como é que eu investigo se isso é subsunsor ou não é? Né? Então, eu faço de que modo? Daí que nós organizamos com a metodologia de sala de aula invertida, entende? Nós combinamos, a gente está fazendo experimentos por aí, tá? Bem, então, já falei aqui, voltando, o papel do professor na problematização inicial é questionar e lançar dúvidas sobre o assunto. Não é responder nenhuma dúvida, tá? E segundo esses autores, então, o ideal é que se apresentem questões ou situações reais da vida dos alunos, tá? Na organização do conhecimento, cabem as mais diversas atividades para a compreensão do conhecimento, tá? Aqui na aplicação do conhecimento, então, a possibilidade é de exploração de novas situações, e que utilizem do mesmo conjunto de conhecimentos que foram desenvolvidos, tá? E, então, a gente nunca repetiu, gente, as perguntas da problematização inicial depois, porque também a gente pensava que seria muito passo a passo para dizer assim, muito, como é que eu quero dizer? Muito tutorial, muito estilo tutorial a aula, se eu fizesse uma pergunta para o meu aluno para verificar o que ele já sabe, explico o conteúdo para ele e depois eu faço a mesma pergunta. Parece assim que não tinha nenhuma inovação. Então, o nosso grupo de estudos decidia sempre fazer novas perguntas que lançassem eles para pensar novas situações, tá? E eu nunca esqueço de um experimento que eu fiz, já vou contar para vocês aí dos meus experimentos, tá? Eu sou muito de contar os experimentos porque de fato, foram resultados significativos, tá? Então, as minhas experiências com essas teorias combinadas, tá? Não separadas, elas começam, vamos dizer, no papel, com a dissertação, que eu fiz no mestrado, então, né? E também, depois, com a tese, e tantos outros trabalhos aí
de publicações que eu desenvolvi, né? Aqui são minhas experiências de orientação. Então, eu orientei a tese da Maria Aparecida, que trabalhou com a sala de aula invertida, combinada com os 3 momentos pedagógicos para desenvolver os subsunsores da aprendizagem significativa, né? E algumas dissertações aí que eu venho também orientando dos meus alunos, trabalhando basicamente com o uso das tecnologias, tá? Para desenvolver, de novo, a aprendizagem significativa. Na dissertação, eu não tinha muito contato com o computador, na verdade, nem gostava muito. E então eu escolhi trabalhar com atividades experimentais. Eu dei aula durante 18 anos no Colégio Manuel Ribas, que é um colégio público aqui do centro de Santa Maria. Muito bom o colégio. Tinha um laboratório de física, mas sucateado. Não tinha nem balança. Tinha termômetro, mas lamparina eu tive que comprar e outros equipamentos também que eu queria. Trabalhei com o 2º ano do ensino médio com a parte de hidrostática, tá? E por quê? Porque era o que o laboratório comportava também, né? E era o 1º semestre do ano que eu trabalhava com esses conceitos e tinha que terminar o mestrado, enfim, foi uma escolha meio que por necessidade, tá? Bem, o que eu desenvolvi? Eu fiz, então, os 3 momentos pedagógicos, e em cada momento eu usei atividades experimentais. Fiz 5 atividades experimentais, tá? Com base, então, nessa busca de sempre relacionar o conteúdo que se trabalhava na sala de aula com o cotidiano, né? Com situações do cotidiano dos alunos. Bem, e a primeira delas eu fiz agulha flutuante. Basicamente, botar água num prato e verificar se aquela agulha se mantinha na superfície da água ou afundava. E aí sempre questionando, mas será mesmo que ela não vai ficar sobre a água? Mas o que houve que ela caiu? Que essa água foi ao fundo que essa agulha foi ao fundo da água, né? E assim por diante. Então, a minha conduta aqui foi fazer com que os estudantes também colocassem a mão na massa e fossem trabalhando, e eu diria assim que é o momento eu acho. Aqui os alunos tinham que dizer tudo aquilo que eles achavam, aquilo que eles pensavam, né? Depois, a segunda atividade era a pressão do seu peso sobre o chão, onde eu fiz eles medirem, então, a planta do pé, calcular a área de contato deles com tênis, com salto alto, etc. Eles tinham que desenhar a planta numa folha de caderno, calcular aproximadamente a área, e também verificar a massa do seu corpo, né, por meio de uma balança e etc. Então, eles se colocavam na experimentação, né? Nunca eles eram ouvintes, sempre ativos. Depois a gente foi explicar, então, o bebedouro de aves, que é quando tu emborca, né, a garrafa cheia de água e verifica se sai ou não sai a água. E os vasos comunicantes, que eu trabalhei com 2 garrafas PET, uma de 600 ml e uma de 2 litros, para mostrar a diferença de vasos, né, de tamanho, de espessura, né, do vaso. E ligado com uma manguinha, tipo essas de soro, né, de tomar soro, e com massinha de modelar. Daí, fizemos depois o ludião, para verificar, então, a história do submarino. Sempre essas atividades permeadas por questionamentos, tá? Bem, 6 meses depois desse trabalho, um aluno veio para mim e disse: professora, eu fui lá na casa do meu tio e ele estava lá dando comida para as galinhas dele, e eu vi que ele fez a mesma coisa que a senhora fez ali com a garrafa, quando emborcou a garrafa, né, e a água saía. Então, ou seja, 6 meses depois ele ainda lembrou, né, daquela atividade que desenvolveu no laboratório. Então, para vocês verem que não dá para a gente dizer, não deu certo essa minha atividade. Até onde não deu certo?
só porque naquele momento o aluno não respondeu corretamente uma pergunta que tu fizeste, talvez isso é uma questão também de tempo, né? Para os alunos responderem, enfim, perguntas, né? Então, sempre se trabalha com esse significado, às vezes ele não vem instantâneo, mas ele, quando ele causa esse impacto nos sujeitos, esses alunos também buscam os conhecimentos para além da sala de aula. Foi isso que me motivou a estudar psicologia, né? Mas, enfim, quando eu consigo fazer esse despertar de interesse, não só de motivação, mas que ele entre num esquema, assim, tão imersivo da atividade, que esse estudo dele fica para além daquela minha aula, né? Vai para casa, vai para o resto da vida dele, né? Eu acho que é isso que a gente deseja também. E, então, depois, né, o que eu fiz? Eu fiz a tese. A tese, ela era o quê? Daí já começou a emergir os laboratórios de informática. O laboratório de física eu já não queria mais trabalhar, já tinha feito meus experimentos ali, laboratório didático, e aí eu fui para a área dos computadores, tá? Que também não eram aquilo de laboratório de informática, porque internet mal pegava também, né? Mal tinha sinal. Então, mas aí era uma inovação que precisava também promover, né? Eu trabalhei com estudo dos gases e termodinâmica como base de conhecimentos conceituais. Trabalhei de novo com o segundo ano. E eu busquei, então, desenvolver o pensamento crítico, né? E a aprendizagem significativa dos estudantes. O que eu fiz? Eu planejei aulas, um conjunto de aulas, baseado nessa metodologia dos 3 momentos pedagógicos, do identificar o que o aluno já sabe, ensinar o conteúdo, né, sistematizar o conhecimento para o aluno e depois investigar o que o aluno já sabe, tá? Eu tinha feito só de termodinâmica, mas a minha co-orientadora é a professora Eliane Veit, e ela sugeriu que eu fizesse também dos gases primeiro, como um experimento. No Moodle. Naquela ocasião, o Moodle não tinha nas escolas. A estratégia utilizada na minha tese. Depois eu faço resultados. Então, eu organizei as aulas de estudo dos gases, fiz um conjunto de aulas. Termodinâmica, fiz outro conjunto de aulas. Organizei nesse software aqui. E disponibilizei para os meus alunos no Moodle. Lá no Moodle era um momento de interação entre eu e os estudantes, tá? Então, era um estilo híbrido? Não, tá? Não foi ensino híbrido, foi um ensino presencial.
Isso foi feito em 2010. Como que eu fiz essa organização? Uma aula, eu fiz o questionário, tá? E a minha orientadora, ela não entendia muito os 3 momentos pedagógicos, então ela quis que eu usasse o ciclo de Kolbe. O ciclo de Kolbe é também uma metodologia. E nessa metodologia, ela fala em 4 etapas. A etapa da experiência concreta, da observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa. Eu encaixei, vamos dizer, eu adequei a metodologia do ciclo de Kolbe na metodologia dos 3 momentos, como a minha aluna de doutorado fez com a sala de aula invertida, né? Então, mesma coisa. Ó, o que eu trabalhei? Uma aula com questionário, outra aula com texto, simulação, vídeo, outras aulas, ó, para ver a experimentação ativa ou a aprendizagem. Eu trabalhei com um texto, leitura e interpretação de texto, com um teste e com um questionário. Bom, aqui é o meu EXE Learning, tá? Aquele software. Então, ficava aqui um menu, né? E aqui disponibilizado as atividades e os conteúdos também, tá? Estudo dos gases, atividade experimental, onde eu disponibilizava para os alunos o roteiro, né? E aqui eu mostro para vocês sobre outro conjunto de aulas sobre termodinâmica. De novo, eu fiz um questionário, depois um texto, um vídeo, uma simulação, texto, vídeo, simulação. Por quê? Porque o meu objeto de análise era exatamente os tipos de objetos de aprendizagem utilizados, ver se eles contribuíam ou não para o desenvolvimento, então, da aprendizagem significativa, tá? E do pensamento crítico. Claro que eu tinha por base uma teoria para análise do pensamento crítico também, tá? Aqui, ó, vamos dizer que é o meu pacotinho de conteúdos, então, a minha apostila online. Até hoje, eu não vi que tenham criado um outro software semelhante a esse. E, na verdade, esse não foi... ele foi, assim, a equipe de desenvolvedores dele não deu sequência também, então, não atualizou o software, uma pena. Senão, ele era uma boa possibilidade. Por quê? Porque uma vez que eu e vocês elaborássemos esse software com os conceitos, então, depois a gente levava isso para onde nós quiséssemos, tá? Eu chamaria até de uma apostila virtual aí, né? Um e-book, podia ser. Aqui foi o modo como eu disponibilizei no Moodle, tá? Bem como a gente faria hoje com o Google Classroom, por exemplo, tá? Então, formas de organização. Então, já em 2010, os nossos alunos tiveram essa condição de usar, tá? Então, olha só aqui, ó. Aqui estaria o nosso pacotinho de conteúdo, nossa apostila, e aqui o fórum para diálogo e etc, tá? Que resultados eu tive disso? Vejam. Estão me ouvindo ainda? Estamos, professora Ana, ouvindo muito bem. Ah, tá bom. E aprendendo muito também. Vou seguir. Eu estou indo rapidinho porque eu também não sei o tempo de vocês, tá? Então... Tá ótimo. Mas se quiserem alguma coisa, peçam para falar de novo. Olhem que beleza de resultados. Isso me deixa muito feliz, assim. Por quê? Eu fiz uma pesquisa quali quantitativa. Então, eu fiz questionário antes e depois dos experimentos. Fiz em 5 turmas. 4 turmas apliquei esse método aí com os 3 momentos pedagógicos, tá? E uma turma era minha turma controle. Então, 4 turmas do grupo experimental, uma turma controle, tá? E usei o método estatístico de análise dos resultados. E os resultados eu consigo mostrar assim. Eu usei esse gráfico porque eu vi numa tese de uma professora que eu acho que ela eu não me lembro se ela foi professora da UFSM, mas eu encontrei essa tese
e eu achei que mostrava bem, assim, a evolução. Olha, o pontilhado mostra o meu gráfico 1, tá? Então, são resultados de quando eu investiguei a primeira vez. E o que são essas letras aqui? São os critérios de desenvolvimento do pensamento crítico, tá? São os indicadores, né? Onde aqui, ó, que identifica o conhecimento, a experiência, a utilidade do conteúdo, né? A justificativa que os alunos dão. Então, para cada um desses indicadores, eu ia lá na resposta do meu aluno e identificava se isso tinha acontecido ou não, tá? Bem, daí, então, a diferenciação, olha, entre o questionário 1 e 2, em alguns indicadores, foi bem significativa, tá? Aqui, quando a gente compara o grupo experimental com o grupo controle, também se percebe uma diferenciação. Então, ali também a gente já podia ver que a contribuição das atividades com o computador, né, traziam um desenvolvimento, né, de aprendizagem, tá? E os alunos muitas vezes diziam, professora, mas isso, mas aquilo, questionavam, sábados e domingos eles estudavam, além do momento da sala de aula, eles estavam sempre em diálogo comigo no Moodle, ou seja, aquilo estava sendo muito significativo para eles, né? E também atraente, motivador, de estudos para além daquela aula, tá? E o estudo foi de metade de outubro até 20 de dezembro. É um período que não é muito propício da coleta de dados, no meu ponto de vista, porque é final do ano, todos já estão cansados. Mas essa novidade do uso da informática é que também era motivador, né? Para vocês terem uma ideia que o dia que eu usei vídeo, era um vídeo sobre a produção de álcool na década de 70, aqui no Brasil, naquele programa Pro Álcool, porque eu queria mostrar sobre a termodinâmica, né? Então, a energia que gera calor e que, enfim, é utilizada também nos motores dos veículos, tudo isso era a nossa temática de estudos na aula, né? E o vídeo era de 15 minutos. Os alunos nem assistiram o vídeo naquela aula, gente. Foi a pior aula de todas que eu planejei. E eu pensei, será que eu errei no vídeo? Daí eu fiquei refletindo se era o vídeo que não estava bom, se era o ambiente da sala de aula que não era propício. E N questões eu me fiz. Aí, quando eu perguntei qual é a aula que eles mais tinham gostado, eles falaram que era o vídeo. Eu fiquei pensando, mas como assim? Aí eles me disseram que o vídeo eles podiam estudar ou vê-lo em outros momentos que não só na sala de aula. Então, eles puderam ter uma aula mais, assim, menos tensa, né? Mais relaxada, como se diz, tá? São respostas que eu obtive na tese. Daquelas respostas, que aqui estão os critérios do pensamento crítico que eu analisei, consegui fazer um gráfico, tá? E daí, essas fatias maiores foi o percentual de maior desenvolvimento, então. Aqui, ó, observem que o conhecimento e a experiência foi um índice de destaque também da tese, né? Bom, eu acho que aqui, depois, na tese, então, da Maria Aparecida, que terminou o ano passado, ela trabalhou no Instituto Federal, em Jaguari, que ela é professora lá, também de física, e ela, então, desenvolveu o estudo sobre energia, certo? E aí que a gente inventou essa de identificar os subsunsores a partir da sala de aula invertida, tá? Então, a gente fez uso da sala de aula invertida no primeiro momento dos 3 momentos pedagógicos, certo? Que resultados... como que ela fez? Ela fez um questionário pré-teste, um pós-teste, e no meio ela fez, então, essa dinâmica dos 3 momentos.
Também utilizou vídeos, simulações, infográfico, fez uma pesquisa de campo, tá? Porque ela queria trabalhar com a energia elétrica lá no campus de Jaguari, então ela escolheu trabalhar com uma situação, problema do cotidiano deles, certo? Esse aqui é do grupo experimental. E no grupo controle, ela fez um pré-teste, um pós-teste, aulas expositivas, e forma bem expositiva dialogada, vamos dizer assim, tá? Bom, que resultados ela obteve? Também fez uma pesquisa quali quantitativa, com análise estatística, tá? E aqui ela criou critérios, tá? De análise, C1, S1, e ela foi dizendo, ó, isso aqui não sabe nada, sabe um pouquinho, e assim foram os critérios. Se vocês tiverem mais interesse, eu convido vocês a ler a tese dela, tá? Bom, aqui dá para ver, ó, a comparação do pré-teste e pós-teste no grupo experimental teve uma média diferenciada do grupo controle, né? Pode ser que seja pelo estímulo, pela organização também das atividades, pelo interesse dos alunos, então tinha também outros fatores aí, seriam analisados. Esse C1 é o coeficiente de conhecimentos, né, desenvolvidos pelos estudantes. Vou passar mais rapidinho. Então, aqui teve uns indicadores em que não teve um lastro muito grande de desenvolvimento. Tem um aqui até que nem foi, né, tão desenvolvido, tá? Ó. Bom, e olhem só o gráfico dela, do pré-teste e pós-teste do grupo experimental. Também se percebeu um gap de desenvolvimento aqui nas questões. O que é o Q14 e Q13? São as perguntas do pré-teste e do pós-teste, tá? E aqui no grupo controle, então, teve questões que vocês viram ali, aquelas números, né? Não teve muito crescimento, tá? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês que em 2010 a gente fez já uma atividade de ensino híbrido, também com os 3 momentos, tá? E esse aqui foi lá no nosso doutorado, junto com minhas colegas de aula. Uma era psicóloga, outra era da informática, outra era enfermeira, e mais eu. Então, éramos de conhecimentos bem diversos. E o nosso objetivo era fazer uma oficina com 4 encontros. A professora nos deu essa tarefa. Elabore uma oficina com 4 encontros. Para quê? Para trabalhar um tema qualquer. E aí eu disse, vamos usar os 3 momentos pedagógicos. As colegas não sabiam, mas daí eu expliquei para elas e a gente elaborou desse modo, ó. O primeiro encontro, nós apresentamos a oficina e verificamos as concepções prévias dos estudantes, na mesma oficina. Depois, a gente discutiu, então, com o conteúdo com as estudantes, apresentação de vídeo, etc. Na segundo encontro, nós também fizemos a apresentação de recursos e estratégias. E no terceiro encontro foi online. Foi um bate-papo online num chat do Moodle. Então, é o que hoje a gente faz, por exemplo, no ensino híbrido, né? É a tendência de agora em diante. Depois, o momento 4, então, foi presencial para verificar o que os estudantes, o que os alunos lá sabiam, tá? Eles tinham que apresentar um plano de aula para EAD sobre aquilo que a gente tinha ensinado, tá? Então, aqui mostrando, ó, fizemos o primeiro encontro no Moodle, né? Apresentação de um vídeo, discussão do vídeo, e aí a gente foi investigando o que as pessoas sabiam sobre a temática. Tá? Segundo encontro, terceiro, ok? E por último, então, o debate e avaliação da oficina, tá? Aqui algumas referências. Me estendi bastante, vocês ficaram quietos, não sei se não me ouviram ou tem perguntas, podem
me encher de perguntas aí. Se querem que eu repita tudo de novo, vamos conversando. Então, muito obrigada, professora Ana. A gente, na verdade, aquela intervenção que eu fiz, a gente não costuma fazer. Nós ouvimos primeiro e no final a gente discute. Então, mas como conversar com você foi bem natural, assim, desde o início, né? Então, a gente foi parando para ouvir, né? Bom, muito legal o seu trabalho. Tem muita física que eu gosto muito. Eu queria fazer uma pergunta, tá? Para fins de aprender mesmo. Sim. É que eu estou olhando esses 3 momentos do Delis-Oikov, né, pedagógicos, e estou pensando na UEPS, porque você mesmo citou ela lá no início, né? E realmente os 3 momentos parecem ser mais abrangentes. Tem uma coisa que para mim não ficou muito clara, Ana. Na UEPS, nós temos a investigação dos conhecimentos prévios, temos a elaboração no caso ai, meu Deus, tu colocou lá agora. De atividades que, na verdade, são quando não tem os subsunsores, Ausubel chama de me ajudem. Organizadores prévios. Organizadores prévios. Então, na UEPS, tudo isso é planejado, né? E aí a gente vai com esses organizadores, daí vem de novo, aumenta o grau de complexidade, chega um momento que a gente dá uma aula expositiva, que pode ser, mas lá no final, Ana, faz na UEPS uma avaliação do método todo, de toda a UEPS, em que pontos ela foi positiva, em que pontos ela foi negativa e como poderia ser reaplicada, o que deveria ser feito. Eu não sei se eu não entendi bem, eu vi no seu trabalho ali final, que você apresentou agora há pouquinho, a avaliação da oficina, mas o Delis-Oikov não traz isso muito claro, né? Não, porque assim, ó, ele não... Naquela avaliação do conhecimento, é a avaliação do professor para os alunos, não é dos participantes sobre o processo que eles participaram, tá? Ok. Então, de novo, é sempre orientação do professor, que ações ele deve fazer com os alunos, e não, mas ao mesmo tempo, como ele é uma metodologia aberta, no terceiro momento, é possível a gente fazer o fechamento com essa validação, vamos dizer, né? O que vocês mais gostaram, o que vocês aprenderam e etc, né? Eu acho que isso não é da metodologia, tá, professora Maria Cecília? Não é que a metodologia disse, ó, no terceiro momento vocês perguntem isso, ou sei lá, façam investigação. Não. A metodologia diz que é para tu verificar a aprendizagem desenvolvida do sujeito, né? Agora, como que tu vai verificar? Entram os mais diversos métodos e recursos, né? Nesse sentido, que, pela tua resposta, eu penso, então, que a UEPS seja mais abrangente do que porque o Delis-Oikov vai medir o processo da aprendizagem, e a UEPS já é uma estratégia pedagógica para que o aluno possa vir a ter aprendizagem significativa, já considerando toda a teoria da TAS, né? Eu não sei se os colegas concordam com isso, mas eu acho que é um ponto interessante de se discutir, por quê? Porque eu acho que o forte aí do teu trabalho é justamente essa conexão, né, Ana? Sim. Então, também dizer para vocês que quando eu fiz todos esses meus experimentos, a UEPS não existia, né? Sim. Então, a gente tinha que achar uma estratégia, né? E claro, porque, professora Maria Cecília, que eu me adaptei aos 3 momentos? Porque eu, como faço zilhões de coisas, ela é aberta no sentido que eu vou
né, vendo o meu público-alvo, vou adaptando aquelas atividades que eu planejei e etc. A UEPS, não sei, me parece mais fechada, não sei se eu estou falando bobagem também, estamos num grupo de discussão, né? Claro. Na verdade, a UEPS, quando o professor Moreira criou, ele cita vários referenciais cognitivistas, né, que se adequam. Sim. Verneau, Ausubel, o próprio Piaget, Vygotsky. Então, ele cita esses nomes e supõe, né, que a estratégia funcione, né? Mas eu achei muito interessante a professora da Química, que se aposentou ali da UFSM, da área do ensino, ela acabou de se aposentar, você já foi da banca dela, eu acho. A Mara Braibante, ela só usa o Delis Oikov, sempre nos momentos pedagógicos. Eu acho muito interessante. Porque, na verdade, quando a gente aprende por exemplo, vocês aprenderam a UEPS, então tudo parece que se encaixa, isso aqui eu posso fazer uma UEPS, né? Então, é uma questão também de a gente, quando teve contato com aquele conhecimento e o significado que a gente deu para ele, né? Sim. Então, eu vejo isso, né, professora Maria Cecília? Não que a gente precise ficar grudado só numa metodologia dele, que aí eu fui encaixando uma na outra. Sim, né? Sim. Então, certo. A mesma coisa também eu penso sobre a UEPS, que também é importante. Não estou dizendo que não é, né? É só uma outra possibilidade. Não, eu mesma tenho muitas dúvidas com relação ao UEPS, mas ela tem uma boa argumentação, né? Muito obrigada. Sim. Gente, perguntas, comentários? Bom, eu queria parabenizar a professora pela palestra, pelo conhecimento que a gente adquiriu agora, breve e, na verdade, muitas dúvidas, porque a gente vai ler um pouquinho sobre esse assunto, mas o que me chamou a atenção é que, quanto foi o ano mesmo da defesa da sua tese? Em 2011, agosto de 2011, eu apliquei no colégio em outubro a dezembro de 2010. E o bacana é que ela continua atual, né? Porque se a gente for ver realmente esse momento agora que a gente está passando de pandemia, de adaptação, ela é perfeita para esse momento. Porque ela fez esses três momentos de averiguar o que o aluno sabe, de criar estratégias. Então, ela dá suporte realmente a pesquisas que estão sendo desenvolvidas agora e mostra a necessidade da gente também conhecer o que já foi produzido. Porque o pessoal está assim, é um momento novo, eu tenho que produzir algo novo, e na verdade não, volta para aquilo que o Alceu disse, verificar aquilo que já se sabe, para produzir algo novo, né, um conhecimento, a partir do que já foi feito. Então, parabéns pela atualidade da pesquisa, que ainda hoje ela é atual, né? Sim. Então, parabéns pela palestra. Muito obrigada, Naima. E, de fato, vocês veem que ainda tem muita coisa para ser feita, né? Sim. Vem ali do EXE Learning. Nossa, é outra coisa. Bom, cada coisa que eu fiz me apaixonava, né? Porque aquilo era um conhecimento novo para mim. Porque ele é muito difícil de ser usado, eu reconheço, tá? Ele tem uma linguagem de programação que os professores que são usuários da informática não têm um conhecimento sobre linguagem de programação. Então, para ele rodar, né, para ele abrir e poder a gente navegar nele, ele teve que ser colocado lá no Moodle, que tinha um SCORM, que a gente diz que é uma linguagem para ler, né? Então, a linguagem utilizada no EXE. Eu até agora, eu não consegui encontrar um outro software que a gente pudesse fazer um e-book, então, da nossa... eu diria assim, uma apostila, que é elaborar atividades conforme os saberes que nós temos e que nós queremos para aquela turma. Se eu vou dar aula na escola do campo, eu não posso pegar um livro que é editado para um estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, eu mesma poderia elaborar esse livro, baseado em outros livros, e combinar ali atividades de applets, de softwares, né, ou outras coisas.
Então, me parece assim que vai surgir, porque de 2020 para cá surgiram muitas coisas, né, produzidas na área de TI. Como eu disse, o Moodle a gente tinha para ser utilizado como plataforma de interação, tinha outros, claro, mas eram pagos, então o que era gratuito era o Moodle, mas era restrito às universidades, e porque precisava de um servidor para poder atualizá-lo e etc., né? A gestão do Moodle. E das escolas públicas, então, de educação básica, não se tinha essa plataforma de interação. Daí vem a Google, né, as empresas de TI, claro, ganharam esse nicho de mercado, só que agora, elas, para a gente navegar nas plataformas, como eu disse, agora uns 15 dias para cá, é pelo Google for Education. Tem coisas maravilhosas naquela plataforma. E que também são adequadas para a educação, que são de rápida navegação, também são de fácil acesso para todos. Mas tem determinadas ferramentas que um usuário individual, ele não tem acesso, né? Por uma questão de marketing, de empresa, enfim, é a indústria da TI, né? Mas dizendo o que para vocês? Que isso que a gente está fazendo em 2020, 2021, ou 2020 para cá, eu já tinha feito lá na tese, mas baseado em quê? Em coisas que também já tinha visto na EAD. Só que eu quis fazer para a escola pública básica, porque eu não me contento quando as pessoas dizem que não é possível. Por que não é possível? Vamos tentar, daí a gente vê o que vai acontecer, né? Os meus alunos, eles são de todos, esse experimento aí, eram 210 alunos, gente. Era um N bem grandinho até. E daí, onde que eles tinham acesso à internet? Na escola e pelo celular, eles também não tinham um computador em casa, tá? E são daqui de Santa Maria, né, os alunos. De novo, dizer que não é possível. Como não? Se deu certo, entende? E outra, o que me deu prazer em fazer? Tanto a dissertação, que era com atividades experimentais, quanto com a tese. É o envolvimento dos estudantes. Eles se envolveram porque as atividades eram sobre situações do cotidiano deles, tá? Independente de qual era a atividade. Teve uma que eu fiz via Facebook, por exemplo. Era a única forma de interação que eu tinha com eles, se não fosse o Moodle. Era o Facebook, daí eu fiz atividades também no laboratório. Por quê? Para não dizer que eu dependia da internet deles em casa. O nosso laboratório não tinha computadores muito bons, e a internet também não era tão assim, mas fizemos, foi maravilhoso, sabe? De novo, em termos de motivação, de inserção, e quando o aluno fica dentro, como eu digo, né? A gente ontem ainda falava, um estado de flow. Estado de flow é quando o sujeito faz aquilo e nem olha que o tempo está passando, não sabe nem quem é que está ali do teu lado. Mas aquela imersão, quando tu fica imerso na atividade, tá? Então, eu acho que para esses tipos de atividades que a gente deve pensar, né? O quanto essa atividade aqui vai ser motivadora, né? Então, na verdade, vai estimular o sujeito a desenvolver, né, o significado daquilo que eu gostaria que ele aprendesse. Porque daí entra na UEPS, né, professora Maria Cecília, investigar as atividades que possam desenvolver essa aprendizagem significativa, né, naquele momento também. E não assim, 6 meses depois, como foi o relato dos meus alunos. Aquele relato de 6 meses depois foi um por acaso, não foi um planejamento meu, né? Então, a UEPS, por exemplo, ela dá essa, vamos dizer assim, essa possibilidade da gente refletir ali naquele momento presente, né? Sim. Assim, ó, só uns comentários aqui, Ana. Uhum. Radael diz obrigado pelo momento de reflexão.
A Cristiane está dando parabéns, achou super atual. Vê, né? Lá em 2011 que você defendeu, né? E a Vanessa, parabéns, prof, adorei, né? Sim. E estamos abertos ainda aí para mais perguntas, mais comentários. Muito obrigada para todos vocês. E aí, pessoal? Viu? Pessoal das metodologias ativas aí, QD. Prof, Felipe. Posso fazer uma pergunta, então? Assim, tudo que a senhora falou ali parece bem próximo do que a gente estuda no nosso grupo aqui, né? Tanto com a teoria da aprendizagem significativa, que são os princípios, né, de saber o conhecimento prévio do aluno, depois praticar dos princípios, fazer uso, né, dos princípios de diferenciação progressiva, reconciliação integradora ali, né, a partir da diferenciação, né, sair de situações mais simples, mais abrangentes, para situações mais específicas, né, para o aluno conseguir aplicar aquele conhecimento. Então, tudo que a senhora falou ali praticamente se encaixou em tudo que a gente estuda dia após dia aqui no nosso grupo, em relação, principalmente na questão das UEPs, né? Porque a UEPs, ela parte dessa questão do levantamento de conhecimentos prévios, depois ele vai para a questão das situações, da problematização inicial, que a gente da matemática tem muita dificuldade de criar esses problemas iniciais, né? Como a professora Marcília um dia estava dizendo, a matemática ela é uma ciência formal, diferente das demais ciências, né? Onde o aluno consegue fazer aquela experimentação na matemática, como é que a gente vai experimentar pirâmides? São coisas muito formais, né? E aí eu sempre fico com dúvida em relação a isso, né? Só que olhando ali alguns exemplos que a senhora deu da questão, né, da problematização, o quanto isso ajuda a gente, né, a verificar que a gente também pode trazer isso para a sua área do conhecimento. A matemática é uma ciência formal, onde eu tenho bastante dificuldade de pegar alguns conteúdos e conseguir ver depois a questão da aplicação deles, ou criar situações problema, né? Mas o ano passado a gente estava estudando um livro da professora Maria Rita Otero, se não me engano, onde ela partia das situações problema, e a gente achou as situações problema são coisas elaboradas, situações problema bem... E, na verdade, não. Ela partia das situações bem matemáticas mesmo, de exercícios bem matemáticos, mas fazendo todo esse levantamento ali de conhecimentos prévios, essa discussão, criando essa discussão com os alunos, né? E essa questão dos 3 momentos pedagógicos ali, depois na questão da aplicação do conhecimento, onde a gente vai verificar o que o aluno realmente aprendeu, né? E ela encaixa bem com as UEPs, porque as UEPs, a gente faz todo um levantamento da UEPs como uma metodologia ao longo do processo, né? Se deu certo, se não deu certo, e nos 3 momentos pedagógicos, pelo que eu enxergo, quem faz todo esse levantamento ali é o professor, né? O professor tá ali de fora ele tem noção de todo o processo, os alunos acabam de uma forma ou outra opinando sobre o que foi feito, o que não foi feito, e o professor ele consegue fazer todo esse fechamento, né? Se deu certo, se a metodologia não deu certo, onde é que teria que arrumar as situações problema, o que seria, que deveria ser inserido. Acho que o professor é que faz todo esse fechamento, né? Quando nas UEPs a gente consegue... A gente tem alguns itens onde a gente consegue procurar no aluno se aquilo está dando certo ou não. E aqui, nos 3 momentos pedagógicos, me parece, eu não tenho noção da teoria também ainda, né? Que é o professor que faz todo esse levantamento, né? Essa visão de fora do que foi feito. Na verdade, Felipe, a gente, nos 3 momentos, é um contínuo pesquisador. É um pesquisador quando faz o primeiro momento, é um pesquisador quando faz o segundo e o terceiro, tá? E, então, por exemplo, no primeiro momento, quando eu ia participar do grupo que a gente planejava as aulas, assim, nós planejávamos 5 perguntas para uma aula de 45 minutos. E daí, nunca dava tempo de fazer a reflexão. Os alunos se envolviam todo o tempo nas respostas daquelas 5 perguntas. Então, a gente gastava muito mais tempo no aluno fazendo tarefa do que refletindo sobre os saberes, sabe? Então, era muito melhor eu fazer uma pergunta ou 2 do que fazer 5. Mas isso a gente só conseguia perceber quando a gente refletia sobre aquilo que nós tínhamos planejado. Não no final, entende? Ali naquele momento. Aquela aula não deu certo. Não é que não deu certo. O planejamento estava adequado, era a situação do cotidiano, era um conhecimento aplicado, etc. Mas era muita quantidade. A gente se dava conta ali naquele momento, né? E daí depois replanejava em seguida. Não precisava demorar todo o tempo para
fazer o planejamento daquele momento seguinte, tá? E claro, assim, ó, o que se percebia? A gente ia conhecendo o nosso aluno e ia vendo por hipótese daí. Ah, olha, esse aqui é o contexto do meu aluno. Isso ele sabe, isso ele não sabe. Por esse diálogo, entende? Por esse diálogo contínuo. Então, quando eu aprendi dos 3 momentos, eu comecei a planejar tudo que eu ensinava com os 3 momentos. Eu me coloquei na experimentação. E como eu fazia para analisar? De novo, uma outra teoria. Eu pegava... Outro dia a gente pode falar desse assunto também. Eu pegava um caderno e anotava e fazia um diário entre o que eu vi, o que aconteceu mesmo. Olha, 5 perguntas numa aula, os alunos só responderam 3. Então, eu anotava, entendeu? Daí, no outro lado da folha, da minha anotação, eu elaborava um parecer sobre aquele fato. Então, eu dizia que eu acho, agora é a minha hora do eu acho. Então, uma coisa era o fato observado, outra coisa era o fato refletido com o meu parecer, tá? Então, era o diário da prática pedagógica, é esse diário de escrita do comportamento dos alunos, né? Então, era possível ir mudando com o passar do tempo no momento presente, mas não que o aluno dissesse para mim, Ana, isso eu não gostei, faz diferente, entende? Daí é esse processo do professor, né? E, ao mesmo tempo, o que dá a riqueza é essa diversidade, né, de opções que o professor daí busca para aplicar o conhecimento conceitual que ele precisa ensinar, né? Ó, esse vídeo aqui não foi adequado, busco outro, né? Não é se fechar naquele planejamento e dizer que o planejamento que não deu certo. Ó, talvez aquele recurso que eu utilizei não deu certo porque, sei lá, choveu muito, os alunos não foram na aula, ou então estavam inquietos porque era semana de aniversário da escola, e aí entra todas as outras variáveis que independem dos recursos que a gente escolheu, né? Então, de novo, a história de gostar dos 3 momentos, dessa abertura de replanejar, estar focado no momento pedagógico, mas ali dentro eu posso reestruturar as atividades, tá? E quanto a fazer um conhecimento aplicado, talvez seja um estilo meu, no sentido de que 25 anos de sala de aula, o primeiro ano do meu mestrado eu tinha 400 alunos. Eu não sei o nome de todos, mas eu tive que me dar conta dos comportamentos deles, né? E nesse processo todo de estar em contato com a realidade do meu aluno, né? A gente vai, sei lá, dando sabe, umas ideias. Daí entra a prática de cada professor, né? Aquilo que a gente vai, a nossa cultura, né? A cultura do aluno que a gente está ensinando, que daí vem a ser diferente da EAD, por exemplo. Quando eu planejo para EAD, eu tenho que pensar num conhecimento estándar, que possa ir para além da cultura do sujeito. É um conhecimento que pode ser estudado aqui em Santa Maria ou pode ser estudado em Roraima. Agora eu tenho um aluno em Roraima, um orientando, primeiro eu tenho que perguntar como que é a vida dele lá. Eu disse, faz um videozinho aí para me mostrar como que é ali. Daí ele me mostrou, na divisa com Venezuela, com Guiana, como é que vamos dizer assim, a cultura da Venezuela, como é que é a cultura da Guiana. Ou seja, eu também tenho que olhar para esse aluno como que ele vive, que cultura ele tem. Por quê? Porque é dali que emerge subsunsores para eu poder depois trabalhar um conhecimento que eu desejo, né? Então, não adianta a gente estar preso no conhecimento conceitual que está lá no livro ou na internet, porque daí ele pode ir lá e pegar num vídeo e assistir no YouTube, né? Mas eu tenho que ensinar ele a aplicar aquele conhecimento. Eu acho que ali também está a riqueza da teoria da aprendizagem significativa, né? E não sei vocês aí, os estudos que estão fazendo sobre isso também.
Mais uns comentários aqui do Alexandre. Bom, acho que não sei se o Alexandre vai falar pessoalmente ali pela live, mas ele achou o trabalho ótimo. Foi muito bom aprender os 3 momentos para agregar e relacionar com os trabalhos deles, né? Uhum. E o Alex, que teve que sair, agradece pelos momentos de aprendizagem, teve que sair antes, tá? Eu também tenho uma outra live, Ana, com os residentes. Eu gostaria de você me permitir que eu saia antes, mas não antes de uma foto, tá? Claro, imagina, fiquem à vontade. Todo mundo aparecendo para a foto. Eu estou aqui à disposição. Aí você fica com a turma, Ana, e eu vou entrar em contato com você para a gente falar um pouco mais, né? Sim. Porque meio que me afastei um pouco, não sei porquê. Vamos tirar uma foto, então. Sim. Alguém tira, né? Já tirei umas quantas aqui, depois eu vejo como fica melhor. Tá. Muito obrigada, professora Maria Cecília, fique à vontade, tá? Obrigada, tchau, pessoal. Estou à disposição, tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Felipe, também gostaria de dizer que eu fiz alguns experimentos em matemática que eu fiz, que tem ali, que eu até coloquei dos meus orientandos, né? Muito interessantes também. Então, não é só na física que eu fiz os experimentos, mas também na matemática, tá? A gente vai procurar fazer uma leitura ali, até porque para se inteirar mesmo. Eu mesmo nunca tinha... quando eu entrei no mestrado, eu li o livro do Demetrio Derizoikov, que ele fala sobre os 3 momentos pedagógicos, mas isso há mais de 4 anos atrás. E depois, quando a gente não retoma e não usa aquilo, a gente acaba esquecendo, né? Exato. Eu li, aprendi no momento ali, entendi bem, vi o quanto era interessante, mas quando a gente acaba não utilizando, a gente cai por esquecimento, né? Mas é bem interessante, assim, e encaixa bem com a nossa teoria de estudo dentro do grupo. Então, isso é o mais interessante para a gente ver, assim, o que a gente pode ampliar, né, do nosso conhecimento. A gente fica sempre preso com o mesmo estudo ali, com os mesmos teóricos, né? E a gente vê que tem coisas bem próximas ali que a gente pode fazer uso também. Que dá para inovar, né? Eu posso mandar para vocês aquele artigo também do Jonas, assim, eu acho ele muito bom, né? Eu posso também mandar os slides para ti, daí lá tem a referência, né? É livre na internet. Isso, a senhora mandando para mim ali, eu mando pro resto pro restante do grupo ali, daí o pessoal dá uma procurada na internet. Tá. Eu quero agradecer vocês, não sei se vocês já estão saindo, mas, enfim, aqueles que vão, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui falando dos meus trabalhos, das minhas experiências também, né? Porque, para além do conteúdo da metodologia, eu vim aqui também e contei um pouco dos resultados, né? Dessa minha pesquisa aí. E por que desse argumento de defesa na metodologia dos 3 momentos, para desenvolver a teoria da aprendizagem significativa, né? Então, agradeço muito a oportunidade. E, enfim, me chamem sempre que precisarem, que quiserem. Nós é que agradecemos, professora, a sua presença aqui hoje. Foi bastante aprendizado ao longo dessas 2 horas, praticamente. E a senhora está sempre convidada, né, para participar do grupo também. Cada vez que a senhora participa do grupo, a senhora traz bastante conhecimento para a gente, das suas experiências, né, dentro do ensino e da aprendizagem. E foi um prazer sempre lhe ouvir. Muito obrigado. Obrigada a todos, tá? A maioria dos nossos colegas aqui são professores, então o pessoal entra, fica uma parte, tem que sair, tem aula depois, ou tem aula antes, e a gente acaba gravando porque o pessoal, alguns só olham de noite, porque muita gente tem aula, trabalha durante o dia, ou trabalha nos 3 turnos, então nem sempre o grupo inteiro pode estar presente, mas é um prazer sempre lhe ouvir. Sim. Espero que vocês tenham aproveitado. Tá bom, então, professora, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço os demais colegas que estão... Não sei se mais alguém tem dúvida, alguma dúvida para tirar com a professora? Felipe, vocês do grupo são só da área da física? Não, eu sou da matemática, e tem uma parte que é da matemática, tem uns que são da química, outros da física, tem um pessoal que é das ciências da natureza, da Unipampa,
Então, eles trabalham em diversas áreas ali, da área das ciências e matemática. Tem bastante Sim. gente dessa área. Tá, então, assim, da matemática eu também fiz muito experimento, Felipe. Eu mesma fiz, e fiz ali dos meus orientandos. Como não dava tempo de eu escrever tudo que eu fiz de experimento, eu daí dava as ideias para os meus orientandos, e a gente ia construindo, né? Mas tem muita coisa que eu quero ainda escrever. E, por exemplo, uma delas foi um trabalho que eu fiz com o Facebook e o ensino das formas geométricas. Porque como é que eu ia fazer para ensinar pirâmide? Eu não queria ensinar só aquelas contas, que daí todo mundo fica decepcionado que não consegue acertar o resultado. Daí eu inventei de usar o Facebook e elaborei uma aula também com os 3 momentos, né? Fiz trabalho com tantas outras coisas, sabe? Computação gráfica e matrizes, que tenho aí uma orientanda que fez esse trabalho, que ficou belíssima, a dissertação dela, assim, ó, é uma tese de inovação, que foi quando eu dava aula num curso de sistemas de informação, e eu tinha que dar aula de matemática discreta. Daí eu pensei, como eu dou o significado do conteúdo de matrizes? E aí eu vi num livro lá, né, de tanto pesquisar, eu encontrei num livro, vamos dizer, a aplicabilidade do conceito na computação gráfica, sabe? Mas daí inventei essa aula, daí tá na dissertação dessa menina. Então, assim, a gente tem que ser também um pouco... inovador não é a palavra, criar, ser criativo, tá? Criar as situações, né? Então, também, numa metodologia ativa, que eu li também um trabalho sobre isso, o pessoal está falando muito da metodologia ativa, mas aí vem um conceito novo que é a aprendizagem ativa. Por quê? Porque a metodologia ativa, ela tem um passo a passo. Se tu não seguir aquele passo a passo, daí tu não tá usando a metodologia ativa, né? Mas, se tu mesmo tá criando as atividades de acordo com o teu público-alvo, de acordo com as condições do teu público, daí o sujeito tá, o aluno, né? Ele tá ativo naquelas atividades que tu planeja. E aí ele é uma aprendizagem ativa, não uma metodologia ativa, né? Porque a metodologia, tu tá fazendo qualquer coisa ali. Atividade que deu para fazer, né? Exemplo, a escola do campo nem sempre pega a internet. Sim, mas atividade experimental com garrafa PET, que o sujeito toma uma água ou toma um refrigerante no final de semana, tu consegue fazer, né? Então, aí que entra, vamos dizer assim, a liberdade de planejamento que as 3 momentos permite, né? A gente tem que se adaptando ao contexto, né? Que a escola tem... Às vezes a escola tem um laboratório maravilhoso, tem outra que nem laboratório tem. Então o professor tem que se virar nos 30, né? Eu acho que a gente agora, de 2020 para cá, a gente fez uma formação continuada, forçada, né? Mas a gente evoluiu muito, muito. Se nós fôssemos fazer um questionário para verificar o conhecimento dos professores, conhecimento pedagógico, hoje, eu acho que, nossa, teria avançado muito, né? Porque nós estamos exaustos de tantas atividades para serem feitas, né? Aprendendo muita coisa nova, né? Quantos aplicativos, quantas plataformas novas. E aprender como? Ninguém fez curso para aprender, né? Todos foram ali, apertaram um botão e foram fazendo. E um tirando dúvida do outro. E assim a gente foi se capacitando, né? Desenvolvendo nossas habilidades. E, enfim, eu acho que cada um tem coisa para contar e muitas coisas importantes, porque são frutos da nossa experiência e com resultados ainda, né? Então, eu vejo assim que os professores têm mesmo que colocar no papel todas essas experiências. Ana, não tem uma teoria de base. Escreve um relato de experiência, né? Por quê? Porque esse relato pode ser, vamos dizer assim, um motivo de criatividade para um outro colega, né? Então, eu vejo assim importante. E, de novo, volto para o grupo.
Imagina que eu não tenho nenhuma teoria para embasar aquilo que eu fiz, mas venho aqui e conto, olha, eu fiz isso. O grupo pode dizer, eu li tal autor, eu li esse. Então, essas trocas é que vão dando significado para aquilo que a gente fez, né? Eu vejo assim. Ou mesmo a gente ter capacidade também de pegar, às vezes, tecer a própria teoria, né? Às vezes, dentro da nossa atividade, a gente pode pegar um princípio daqui, um princípio dali, e eu vejo colegas do doutorado ali que, até do mestrado, a menina, se não me engano, da biologia, ela criou uma outra teoria. Acho que ela pegou acho que a teoria dos 6 momentos pedagógicos e botou um quarto momento ali. Eu não me lembro agora, eu assisti a aula da professora Inês Pietro, daí a menina estava falando sobre ela pegou a teoria do Denisokov e criou um quarto momento que ela acha que também faz falta dentro. Eu posso depois até compartilhar com a senhora ali o trabalho dela, que eu tenho até guardado, mas eu não cheguei a ler depois. As aulas acabaram, acho que foi em fevereiro, que a menina mandou eles apresentarem, depois eu não acabei fazendo leitura. Mas é sempre assim, né? A gente vai se adaptando e vai tentando criar coisas para o nosso contexto, né? Mas assim, como eu disse, cada momento o professor vai refletindo sobre as atividades e ele mesmo vai dando significado para suas aulas, né? E senão fica aquela coisa mecânica. Imagina, eu tinha 10 turmas, gente, e para cada turma eu quis fazer essa mesma metodologia. Quando chegava na terceira turma, eu não conseguia repetir o que tinha feito na primeira. Então, a gente nunca é igual, né? E aí, claro, lá na primeira turma eu fiz 5 perguntas para verificar o conhecimento prévio dos alunos. Lá na quinta turma eu já fiz só 3. Por quê? Porque eu já vi que 5 não dava. Então, uma mesma manhã, eu já conseguia reestruturar, entende, aquelas atividades, certo? Então, esse é o bonito vamos dizer assim, da teoria aplicada. Eu me chamo uma pesquisadora experimental, porque para mim não é só ler e dar ideias. Tenho que ir lá, experimenta, ver se deu certo, se não deu, e conta depois como é que foi, né? E, enfim, e ainda tem muito campo de pesquisa, assim, como a própria UEPS, ela fala da diferenciação progressiva, né? Por exemplo, o que atividades tu planeja para desenvolver a diferenciação progressiva? Só aí já é uma inovação. Por quê? Porque agora, nesse mundo que provavelmente vai ser ensino híbrido, pensem bem como é que a gente vai fazer com uma atividade para desenvolver essa diferenciação progressiva à distância. Se a gente não conhece a cultura do sujeito que tem em casa, né? Por exemplo, eu tive uma aluna o ano passado que ela tinha alunos com necessidades especiais e ela pensou, como é que eu dou aula remota? Então, ela inventou de que os alunos tinham que tirar fotografia da casa deles, como é que eles viviam na casa deles. E depois da fotografia, ela quis que eles desenhassem num papel. Eles tinham na faixa dos 12 anos de idade, 10, 12. Então, ela deu uma utilidade para aquele celular, né? Tirar fotografias. Eles começaram a olhar o seu entorno da sua própria casa. A própria professora analisou como que era o contexto da vida dos seus alunos, entende? E daí, depois, verificou, através do desenho, que aprendizagem eles tinham tido daquela ação deles identificarem o seu contexto, sabe? Foi um trabalho belíssimo, que depois nós escrevemos um artigo e publicamos já num evento, né? Por quê? Porque, assim, é um modo de fazer. Ela foi lá, inventou de fazer aquele jeito, porque ela tinha que achar um modo de fazer, e escreveu sobre isso, né? Sem muita preocupação na teoria. Mas vocês e eu, né? Eu e vocês, que já sabemos bastante da teoria, a gente em seguida encaixa num momento ou no outro. Como falava ali da diferenciação progressiva. Como é que eu desenvolvo isso no sujeito? Com qual recurso é mais adequado? Tipo aquele dia, quando eu usei o vídeo. O vídeo o sujeito só assiste. Ele não interage no vídeo, né? Mas se eu fizer uma atividade experimental de matemática, pode ser,
ele vai conseguir, né, interagir, certo? Então, de novo, vem as habilidades que os sujeitos têm que ter, o envolvimento, o estado da aprendizagem ativa dentro daqueles momentos. Eu não quero tomar o tempo de vocês também, sei que vocês já têm compromisso, fiquem à vontade. Me deixa aqui falando sozinha. Tranquilo. A gente também vai lhe agradecer, então, professora, pela toda a sua fala, por todo o seu conhecimento compartilhado com a gente, né? É sempre bem interessante lhe ouvir, porque a senhora tem bastante conhecimento da sala de aula e é a pessoa que trabalha com formação de professores e às vezes falta essa experiência em sala de aula, né? A gente vê muito professor da universidade, às vezes, que não tem essa experiência, esse pé no chão de fábrica, né? E faz muita falta, né? Porque a pessoa não conhece o mercado, supostamente o mercado de trabalho, né? Onde o aluno que ela está formando vai colocar, né? E para nós isso é muito sempre importante, né? Isso mesmo. Muito obrigada, tá, pessoal? Tá bom, então, professora, a gente lhe agradece. A maioria dos colegas acho que tem aula daqui a pouco. Sim.